Bora lá então pro nosso segundo dia da Semana das Mães. Esperar a minha maravilhosa aí entrar, a Cris. Vamos lá. Olá, meninas, Carol, Carla, Marília, sempre firme aqui, Marília. Logo, logo a gente se vê, amiga. Semana que vem, acho que a gente retoma os grupos de constelação aqui no Instituto Elo. Oi, Érica, querida, Carla, olha só, Ana. Oi, Margot, saudade. A Margot sempre aí na retaguarda da Cris. Nossa, gente, Margot é um amor. Amo ela. Oi, Annelise, tudo bem, querida? Tassi, minha cunhada, maravilhosa. Oi, Cris. Vou te puxar aqui, Cris. Vamos lá. Gente, hoje o nosso tema é saúde, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre... Um pouquinho não, né? Tudo que for permitido que a gente sentir. Mandem as suas perguntas a respeito desse tema, tá? A visão sistêmica da nossa saúde em relação à nossa mãe, tá? Deixa eu puxar a Cris aqui. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Ê! Parada! Ai, ai, ai. Já Não vai. deu. Ó, eu vou fechar aqui e tu entra de novo, Cris, tá? Ok. Deixa eu puxar ela aqui. Oi, doutora Rosana, que saudade. Ei, tudo bom? Agora sim. Agora Aqui sim. estamos, oi, Ana. Obrigada, querida. Que Eu bom que estar aqui de novo. eu que agradeço, Cris. Nossa, sempre bom. Já que a gente não consegue se ver, né? A gente se vê assim, que pelo menos É, dá pra é. sentir um abraço. É um tempo de escassez de toques. É. Nossa, e pra mim, eu não sei tu, Cris, mas eu acho que tu também tem a linguagem do toque, né? Não sei porque Muito. teu abraço é uma delícia. E eu sou daquelas que fala com as pessoas encostando, assim. Então, gente, tá sendo, olha, pra mim, vem as pessoas constelar aqui individual, e aí você vê todo aquele processo acontecer na hora de ir embora, eu faço assim, ó, sente meu abraço na Igual, minha frente. igual. Fico assim, ó, um abraço apertado. Mas não é igual, é muito difícil isso. Hoje eu fui visitar meu pai e. Ah, não me aguentei. Abracei ele. Azar. Azar. Ai, tem que Azar, ele. Abraço cura. cura. É Cura. verdade. E faz falta, uma falta danada, né, Cris? É uma delícia. Muito, muito. Então, Cris, hoje a gente vai falar de saúde, né? Vamos. Maravilhoso. Tema maravilhoso. Eu acho que não podia ser ninguém melhor do que tu para falar sobre isso. A gente recebeu bastante perguntas ali sobre essa questão Ótimo. de. Eu selecionei aqui algumas e o pessoal sempre manda aqui. Então, pessoal, vão mandando pra gente, a gente vai conversando, vai sentindo. Tá. Mas muito essa questão assim de a minha mãe me adoece, sempre aquela questão colocando a Oh, culpa, né, na mãe, ou o quanto é pesado, essas coisas assim. Eu falei, tá bom, sim. gente, vamos esperar para conversar sobre isso, né? O Ok. quanto que essa relação tem a ver também com os nossos sintomas, né, Cris? As pessoas que não têm nenhuma, nunca conversaram sobre isso, não tem nenhuma informação sobre o assunto, do quanto é importante a gente olhar para a nossa figura materna e o quanto ela está relacionado, né, os nossos traumas lá desde os traumas embrionários até agora, né, transpessoais também, com as nossas doenças. E Tudo. que não é só o agora,
né? É uma relação que tem tudo a ver. Desde sempre a mãe sente a gente e a gente elas, então. É verdade. O pai é tão importante, mas a mãe é uma ligação visceral. É, acho que eu pensei em falar um pouquinho sobre essa questão, Ana, um pouquinho sobre a visão sistêmica, porque o que que a saúde tem a ver com a mãe, né? Na verdade, tudo. Absolutamente tudo. A saúde, ela é parte da vida, né? O que é a visão sistêmica das doenças, né? Eu vou falar um pouquinho, eu não sou especialista em Hammer, eu já tenho, o Hammer é alguém, ele é maravilhoso, tá aí, esse é o livro, que bom que tu tá aí com ele para mostrar. Vou trazer um pouco da visão sistêmica. Olha, por mais que a gente estude, sempre tem mais, né? Tem toda uma visão da psicossomática, tem toda a visão do Flash, né? Que é o da biodecodificação agora, que a gente pode estudar. Tem autores maravilhosos, mas então vou trazer um pouquinho dessa visão. Que a constelação, segundo Hellinger, né, pode casar, né, onde ela casa com a visão do Hammer, e que nos faz ter uma outra abordagem das enfermidades, né? Até porque o Hellinger, ele diz assim, olha só que lindo, a enfermidade é um movimento do amor do espírito. A Brigitte fala isso também, né? Então, a doença, ela é um movimento do amor do espírito. Como assim? Né? Nós vamos conversar sobre isso. Eu acho que isso é muito legal, porque a gente enxerga as dificuldades, os conflitos, sempre como algo ruim, né? E a doença também. Mas, do ponto de vista do Hammer e das constelações, toda doença, ela é um movimento do nosso espírito. O que que acontece, né? Por que que é a mãe, né? Primeiro, por que que é a mãe? Né? Por que que a saúde, a doença tem a ver com a mãe? Tá, então vamos pensar assim, ó. Nós recebemos os gametas do pai e da mãe, né? Quando nós fomos criados, da união deles, desse encontro maravilhoso do nosso pai e da nossa mãe, que pode ter durado apenas o tempo deles nos fazerem, né? O tempo suficiente para eles nos fazerem, para algumas pessoas foi assim. Desse encontro, desse movimento de um espermatozoide e um óvulo, surgiu uma vida. Eu não sei se eu já falei nessa live, mas sugiro que vocês procurem. Existem imagens de laboratório do momento da concepção do espermatozoide, quando o espermatozoide entra no óvulo, tá? Tem a liberação de luz. Tem uma liberação de luz incrível, que segundo os cientistas, ela é proporcional ao que seria uma bomba atômica. Então, isso é muito bonito. Então, o momento da concepção se fez luz, a luz se faz. Olhem que bonito. Então, quando nós fomos criados, a luz se fez, a luz se fez. Então, durante os 9 meses da gestação, quem é que gesta? É a mãe, é a mulher. Essa criança está dentro da mãe dela. E a mãe se organiza toda, todo o corpo dessa mãe se organiza para esta vida, essa luz, ela tenha sucesso. Já foi sucesso a concepção, evidente, mas a gestação, ela vai ser um movimento da mãe para que essa criança tenha toda a abundância necessária. Então, a gestação, ela é um movimento... deu uma pausa no teu vídeo, mas já voltou, Ana.
e é onde a gente tem todas as nossas necessidades satisfeitas. Todas, absolutamente todas. Isso é assim para muitas pessoas. Claro que existem intercorrências para algumas. Tem gestações de risco, tem gestações difíceis, tem gestações de conflito. A própria aceitação da gestação nem sempre é plena por parte dessa mãe que está gestando. Tá? A criança recebe todas as informações, a gente sabe hoje que esse bebê no útero da mãe, ele tem dor, ele sente tudo que a mãe sente, se a mãe está em conflito, ele está em conflito, se os pais estão brigando, ele está sentindo tudo aquilo, a gente sabe disso. Mas em termos de vida, tá? Vamos pensar em termos de vida. A vida daquele corpo, ela está sendo plenamente nutrida. Tá tudo em movimento. E o que nos diz que essa abundância funcionou? A criança nasceu. Se a criança nasceu, isso realmente foi assim. Foi a abundância perfeita, independente de todos os conflitos. E aí, posso fazer um parêntese? É assim, ó, a gente não quer dificuldade, a gente não quer problema, a gente não quer que tenha intercorrência nenhuma, a gente quer uma arcada perfeita de dentes, todos milimetricamente alinhados. Estou fazendo uma metáfora, né? Então a gente não quer nada fora do lugar. Mas a verdade é que as dificuldades, as arestas e as coisas nem tão maravilhosas é que geralmente vão marcar a nossa existência para aquilo que a gente veio fazer aqui, que vão trazer as nossas aptidões, porque toda dificuldade que a gente vence desde o momento da concepção, ela vai ter um peso na nossa alma, ela vai trazer uma marca maior, vai acrescentar algo na nossa alma de conhecimento que certamente mais tarde, se não logo, a gente vai começar a usar, ou vai precisar usar na nossa vida. Então, não existe dificuldade que não seja para o bem. E essa é uma das outras características importantes que a gente tem que ver, porque tudo aqui nesse mundo é dual. Não tem nada que não tenha polaridade, tudo tem o bem e o mal. Tá tudo junto, é bom e ruim, tudo, né? E a gente tem que saber extrair o suco disso. Então, isso foi um parênteses, tá? Eu vou fazer só mais um, depois eu volto. É assim, vocês sabem, eu aprendi com a osteopatia, que é um trabalho sensacional com o corpo, que os osteopatas, eles hoje estão trabalhando com memória genética que está guardada no nosso corpo, na estrutura corporal das nossas células, tá? Que vem até 4 gerações atrás. Olha que interessante, porque quem é constelador sabe que nós somos fortemente influenciados. Ana, se tu quer falar, levanta a mão, tá? Porque eu engato a primeira, a segunda, a terceira, a quinta e vou, né? Ai, eu tô aqui ouvindo, depois eu faço os meus parênteses. Tá, então, olha só, obrigada. Então, o que acontece, né? Pela estrutura corporal, fisiológica nossa, nós já temos uma estrutura física na qual os osteopatas conseguem trabalhar com memórias de distorção, de dor, de registros, de emoções, de até 4 gerações, até nossos bisavós, tataravós, né? E o que acontece? Se na constelação a gente sabe que nós somos influenciados desde a 7ª geração até nós, por fatos, dificuldades que tenham acontecido nessas gerações, principalmente os ferimentos às ordens do amor, né, que nós herdamos. O Hammer já fala sobre isso também. A psicossomática fala sobre isso, mas o Hammer faz uma leitura sistêmica
dessas distorções que se traduzem em enfermidades. Então, a nossa mãe, ela é Obrigada do Franz Huber aí, Felipe. Oi! A mãe da gente, né, ela é uma ponte, ela é exatamente a ponte entre o passado e o presente que nós somos, tá? Então, essa nossa mãe, ela é que vai nos ajudar a moldar toda a nossa estrutura, a estrutura que nós recebemos através do DNA de todos os nossos antepassados, tá? Então, se outras ciências já estão mostrando essa interferência, a psicossomática, a biodecodagem, a constelação familiar, a nova medicina do Hammer, elas estão nos mostrando que a doença ou a saúde, elas são herdadas. Mas por que da mãe, tá? Falei tudo isso, mas por que da mãe, tá? Porque quem é que dá a vida? É a mãe. Quem pare é a mãe. Quem recebe essa vida que vem do pai é a mãe, né? Então, a mulher, ela tem essa tarefa de ser essa transmissora da vida, tá? Ela é essa ponte entre passado e presente e futuro, tá? E através do parto, a nossa mãe nos ensina a morrer para renascer. Então, além de tudo, além de nos ajudar a nos prepararmos, a dar força para esse corpo antes de nós nascermos, né? Fazer toda a primeira criação, a nossa mãe, ela, através do momento do parto, ela nos ajuda a morrer para quê? Morrer para aquela antiga condição. Morrer para aquele momento que a gente viveu dentro do útero dela. Porque o parto, ele é uma imensa passagem, ele é o nosso primeiro ritual de passagem. É o primeiro ritual de passagem que vai se repetir muitas vezes ao longo da nossa vida. Porque aquilo que a gente vive durante o nosso parto, gente, tem gente que está viva aí com 40 anos, que nasceu de cesárea, que não nasceu ainda. Às vezes a gente tem que fazer o parto de novo. Vai lá e manda fazer renascimento, porque a pessoa não nasceu, ela não está viva, ela não tem energia, ela não atua na vida, ela parece que está dormindo ainda dentro da barriga da mãe dela. Então tem pessoas que a gente precisa empurrar para a vida de verdade, puxar para a vida. Tá? Precisa terminar aquela gestação para que a pessoa nasça conscientemente. Porque nem todo bebê experimenta isso completamente. A gente que trabalha com... Aí eu vou juntar um pouco do meu conhecimento da terapia transpessoal e do Grof Transpersonal Training, onde a gente aprende que tem pessoas que nasceram sob tanta influência de anestésicos que às vezes elas precisam passar por 20 sessões de respiração holotrópica para começarem a sentir. Gente que não sente nada, porque ainda está anestesiada. E durante as sessões de respiração holotrópica, essas pessoas, elas liberam cheiro de anestésico na sala, para vocês entenderem como uma memória pode ficar gravada no nosso corpo. Então, tudo que a gente viveu dentro da nossa mãe, dos nossos primeiros 9 meses de vida, vai determinar, inclusive, que tipo de patologias emocionais nós temos, a forma do parto, os traumas, que tipo de conflito. Existe todo um mapa da consciência que foi feito, que mostra sobre isso. Então, voltamos para a visão sistêmica, tá? Então, através da nossa mãe, de tudo que nós recebemos dela, nós recebemos uma dupla tarefa, porque no momento da nossa concepção, é como se a gente recebesse uma simbiose de toda a memória contida dos nossos ancestrais, tanto da rama paterna quanto da rama materna, tá? E recebemos uma tarefa
E essa tarefa é de sermos transmissores dos valores desses antepassados, de toda a herança que vem deles. E se nós conseguirmos, se a gente consegue se abrir à nossa mãe, tá? Já conscientemente, nós conseguimos nos abrir novamente a essa abundância, a essa bondade da natureza, porque a natureza, ela é bondosa. Eu tenho repetido isso, a natureza é bondosa, existe uma bondade na natureza, uma bondade no universo, tá? E essa bondade, ela é permanente. A gente é um maior presente, né? Assim, na verdade, o maior presente é a própria vida, né? E vida é igual a saúde. Vida não é enfermidade. Por isso que o Hammer, que a Brigitte, que o Hellinger dizem que a enfermidade é um movimento do espírito, do amor do espírito. Para quê? É um movimento do amor do espírito para nos fazer retornar a essa abundância, para nos fazer retornar a essa vida, para nos fazer retornar para essa bondade da natureza. Porque a gente se afasta disso, tá? Por que que a gente se afasta disso? Bom, em primeiro lugar, a criança é puro amor. É puro amor. Nascemos puro amor, nascemos com a essência de amor, tá? Então, quando a criança é pequena, ela olha para os seus pais, para os seus ancestrais, para a sua família, para o seu entorno, e ela diz, eu amo vocês, e o que vocês precisarem, eu tô aqui pronto. Ah, mãe tá triste? Não tem problema, mãe. Eu vou te tirar da tristeza. Quantas crianças são hiperativas para tirar a mãe da depressão? Inúmeras. Geralmente, quando a gente faz constelação de criança hiperativa, o que a gente encontra é uma mãe com uma depressão que pode ser mascarada. Não é uma depressão franca, às vezes nem a mãe tem consciência dessa depressão. Depressão por quê? Porque fez um aborto que não consegue integrar, porque morreu alguém que ela não consegue integrar, porque ela perdeu algo que ela não consegue integrar. Geralmente com a mãe, né? Nesse sentido. Porque a maior parte das doenças físicas, elas estão relacionadas com a mãe. As doenças emocionais, a maior parte, todas, elas estão relacionadas ao pai. Então, doença física, porque quem nos deu a estrutura física foi nossa mãe. É ela que gera, que produz esse físico. E quem, então, geralmente dificuldades que envolvem o físico vão envolver nossa mãe, tá? E qual é a responsabilidade do pai? O pai, ele nos leva para o mundo, né? O pai, ele é o futuro, ele é a realização na vida, no mundo, né? Através do pai a gente recebe força de superação. O que um espermatozoide tem que fazer, gente? Nadar, 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 nadar desesperadamente e depois chegar lá e, ó, bater no óvulo. Para ele conseguir entrar, um deles vai conseguir, tá? Mas então sobreviver, ser forte, superar, conseguir vencer obstáculos, se entregar a um projeto, tudo isso é pai. Ele nos dá, isso tá, gente, está na nossa memória. Eu faço um trabalho que não é de regressão, um trabalho que eu aprendi quando eu estudei terapia budista, psicologia budista, lá em 1989, 88. É um trabalho que eu faço até hoje, que é um trabalho de mergulho interno. E eu perdi as contas de quantas pessoas eu atendi, que elas estavam numa situação difícil e elas mergulhavam e era assim, era uma corrida. Tô correndo,
correndo. Isso na respiração holotrópica também aparece muito, que entra em contato com memórias, né? Tô correndo, 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 corro, 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 até que de repente, uau, né? Que esse correr é a memória do espermatozoide traduzida numa imagem. Então a gente aprende, a gente vai lendo, são coisas que foram amplamente estudadas, o Groff estudou mais de 40 mil casos de relatos, enfim. Ele diretamente acompanhou 15 mil, 25, sei lá, um monte de gente, 1000 pessoas, né? Então, essas histórias, elas se repetem, são histórias importantes, né? Então, quando a gente pode amar o pai, a gente se une a essa força de realização. E quando a gente pode amar nossa mãe, independente do que aconteceu durante a gestação, independente do que aconteceu depois da gestação, o que acontece é que a gente volta a se unir com esse momento de abundância da vida, tá? Isso é muito importante. A gente volta a se unir com essas memórias e com o propósito da nossa existência, tá? Porque quando eu tomo a minha mãe, quando eu consigo dizer sim para ela, eu tomo a força que vem de toda a rama materna. E tomo a força que vem de toda a rama paterna, eu ganho. Eu me aproprio. A Brigitte diz que mãe, pai e vida são sinônimos. E vida é saúde, não é doença. A enfermidade, tá? Ela surge por um bloqueio. Ela surge quando a gente rejeita algum aspecto da vida. Por exemplo, alguém não queria o casamento do nosso pai e da nossa mãe. Alguém não queria. Essa pessoa, não aconteceu comigo, mas eu vou me colocar como eu, tá? Eu sou o exemplo. Digamos que meu avô não quisesse que a minha mãe casasse com meu pai. Então, quando eu nasci, o meu avô me olhou e ele não viu a continuidade da família dele. Ele viu o filho do meu pai. Eu, filha do meu pai. Então, todo o não que ele tem para o meu pai, ele transfere para mim. Mas quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já vivi toda essa rejeição. Isso já veio, porque está na memória do DNA. E a memória do DNA, ela é ativa, gente. Se vocês quiserem, leiam um livro do Greg Braden, que é um físico, ele é físico. Ele faz pesquisas muito interessantes. É um livro que se chama Matriz Divina, onde ele relata experiências que foram feitas com DNA no Pentágono. Experiências feitas por militares americanos com DNA, que mostram que o nosso DNA ele é ativo. Nós sofremos influência de determinadas situações. Por exemplo, eu vou procurar uma terapia. Faço uma constelação que causa um impacto nos meus registros de DNA, muda meu registro, muda os registros próximos a mim, os que são semelhantes. Vai mudar o registro da minha filha, o DNA é ativo, tá? E não só isso, ele muda independente da distância, o que prova o efeito do nosso trabalho à distância, né? Por que a gente faz uma constelação com representantes, outras pessoas, e modifica todo o sistema familiar? Modificam doenças nas pessoas, elas desaparecem, porque quando aquele registro do equívoco, quando aquele registro da dificuldade é removido, quando o conflito que havia como base daquela doença é visto, a doença deixa de existir. Então, ela é uma ação, um movimento do espírito para nos levar de volta à situação de saúde.
tá? Então, quando a gente consegue dizer sim, por que dizer sim? Porque sim, é o movimento do algo maior, é o movimento do amor, é o movimento da vida. Tudo que diz, todo sim é a favor da vida, todo não se opõe. Tanto que quando a gente tem dor no corpo e a gente faz um exercício de colocar o sim na dor ou sorrir na dor, colocar um sorriso, porque sorrir é sim. O so... Todo sorriso tem efeito de sim. Então, quando a gente consegue dizer sim para aquela dor, isso a gente faz em terapia corporal, né? Eu sugiro que vocês façam. Quando a gente tem uma coisa muito doída, o que a gente faz? A gente se fecha, se contrai, né? E a fechação, a fechação, desculpa, o fechamento, a contração é não. É igual a não. E todo não, ele, como diz o Hellinger, a tudo aquilo que eu me oponho se torna mais forte. Então, qual é a dificuldade na dor? Relaxar, é dizer sim. E quando a gente diz sim, geralmente a dor vai desmanchando totalmente, né? Todo o bloqueio aumenta. Fala. A gente tem visto muito, Cris, eu tenho feito, enfim, algumas questões daquela constelação da identidade do Franz Rupert. E aí, a partir de um momento, eu comecei a olhar e a estudar um pouco mais sobre trauma. Então, o Peter Levine também, e essa questão toda do trauma, do trauma. Ontem a gente estava falando aqui com o Yuri também sobre essa questão, a visão biológica, né? E o Felipe está fazendo também o TCC dele, da questão da visão das constelações nas autoimunes. E, assim, é impossível você não olhar tudo com a visão sistêmica, porque se as pessoas duvidam ainda, não sei por que razão, porque é simplesmente olhar para as constelações e enxergá-la, né? Desde Freud falando que a falta de amor adoece, a depois vem Jung e fala assim, é a sombra que te adoece, enquanto você não dizer sim para sua sombra, ela te adoecerá. Então, a gente depois, trabalhando essa questão do Hammer, identifica também os conflitos emocionais, o que nós estamos, as sensações de estresse contínuo que gera, então, essa fase de aceleração do corpo, uma fase de conflito ativa. Depois que ele desacelera numa resolução, a gente vai vir a gerar uma doença também. Então, gente, tá tudo aí. Tá tudo aí. E as constelações, Cris, elas têm sido fantásticas. Eu tenho recebido, hoje ainda, eu estava falando com uma paciente aqui, uma constelada, ela constelou, logo depois o marido dela veio constelar. Eu gosto de trazer os casos reais para o pessoal ter noção do quanto isso é bacana. Só que ele veio, ele tinha um problema de infecção urinária, era algo assim, ele não conseguia conter a urina. Cris, era uma situação semelhante a essa que tu tá narrando. Ele era muito leal à mãe. Havia uma exclusão muito grande do masculino por conta de 3 gerações atrás terem havido abusos. Então, o órgão prejudicado era a próstata, era ali, então, a questão masculina. Ele estava retratando isso. O filho dele estava também com uma dificuldade bem grande no êxito. Começava as coisas, não terminava. E o neto dele tinha problemas de fala. Só que tudo isso ninguém sabia no momento da constelação. A única coisa que queria tratar era incontinência urinária. Ponto. Fizemos a constelação, tudo aquilo foi visto. Passou 2 meses, hoje ela me manda um áudio dizendo assim, Ana, eu tô apavorada. Melhorou tudo. Ótimo. O filho dele começou a construir uma casa e tá terminando a casa. E o meu neto tá falando. Parece que todos os homens da família desenrolaram de uma vez só. Que lindo, que lindo. É exatamente isso que a Cris falou. A gente trabalha muito isso dentro das constelações. Um sistema familiar é assim como um corpo. E o corpo humano, gente, ele busca o tempo inteiro a homeostase. Se o seu rim parar de funcionar direito, o esquerdo vai compensar. Se você romper um ligamento do joelho, a outra perna compensa. Então, uma doença dentro do seu corpo, ele é a manifestação de que existe algo de errado, de que existe algo que está precisando ser visto, de que alguma coisa ali está servindo para essa compensação.
Todo Exato. sintoma é um presente. E toda doença dentro de um sistema familiar, ela também é um presente. É a oportunidade que você tem de parar tudo e olhar, simplesmente olhar para aquilo, né? E aí sim retomar o equilíbrio, né? E quando a Cris traz essa necessidade de tudo funcionar bem, de tudo, de a gente não ter nascido para ser doente, não nascemos. Não nascemos para doença, a vida não é doença, a vida é saúde realmente, como ela diz. E dessa forma, o campo busca o tempo inteiro esse equilíbrio, mesmo que para equilibrar você tenha que adoecer. Talvez você não esteja vendo qual é a razão desse seu adoecimento. E vem muito isso aqui, Cris. E eu nunca vou esquecer na aula da Vera que ela explicou pra gente, falando assim: percebam que as crianças, quando vão para a creche, todas têm problemas respiratórios. Coitadinhos, é verdade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a observar todas. Dentro dessas Porque é muito difícil crianças, separar. né? É uma É muito difícil. separação, é um conflito de território. Eu estou saindo da minha casa, eu saí do útero, né? Eu saí da Saiu barriga do da minha útero mãe. pela, Agora eu tô pela aqui, segunda vez. agora eu tô aqui fora. E agora eu vou ter que sair da minha casa. Então, onde eu tô, quem eu sou, né? O que eu tô fazendo aqui, quem são essas pessoas e onde está a minha segurança. Então, quando a gente Exato. fala sobre mãe e doença, eu vejo muito claro essa questão dessa simbiose. E eu quero relatar aqui hoje, Cris, que não é só as crianças, eu falei hoje nos stories, que não existem crianças difíceis, como o Bert fala, né? Elas relatam, elas trazem com os sintomas delas todas as dinâmicas da casa, como você falou ali da questão da criança hiperativa, talvez tentar fazer a mãe feliz. E é muito isso, gente, como as crianças se atiram na frente por esse amor cego. E não só as crianças. Hoje eu levei a minha filha Pet no, no veterinário. Pois bem, eu falei para a Cris já sobre esse episódio, um episódio que aconteceu ano passado, que eu tive uma situação de saúde e a minha cadela, eu tive muito medo, porque eu tenho um ovário só. Já vindo essa questão das constelações de trabalhar, também era essa questão vinculada à mãe, de muito do feminino, da dor do feminino, enfim, a gente falou isso na outra live. Minha cadela, quando eu tive um cisto no ovário ano passado, eu tive muito medo, porque como eu tenho um só, eu fiquei com medo de não conseguir mais ser mãe. Só que as mulheres da minha família são muito fortes, a gente não fala que tem medo, a gente segura ali e vai. Pois a A cadela maior teve parte das mulheres. As A mulheres são muito cadela, fortes. a cadela teve gravidez psicológica, Cris. Um mês Querida. depois. Eu fiquei com tanto medo de não ser mãe que ela arrumou um filho para ela para me ajudar. Aí passou, constelei ela, conversei com ela, constelei tudo aquilo e passou, ela tava ótima. Aí eu mandei ela para casa da minha mãe por conta do Covid e tal, porque a gente mora em apartamento, não tem como ela descer no pátio, o pessoal tava incomodando, ela foi para casa da mãe que tem pátio. Minha mãe, Cris, tava com. Ela tem glaucoma, tem pressão no olho, já há anos. E ela usa um colírio. E para essa pressão no olho que estava bem aflorada nos últimos tempos. Pois semana passada a cadela começou a ter um negócio no olho. Levei ela no veterinário hoje. O veterinário escrevendo a receita, receitou o mesmo colírio que a minha mãe usa. O mesmo. Claro. Então, o quanto as crianças, os animais, E os animais. né, os inocentes, esses que olham com um amor cego pra gente, para suas mães, adoecem. E nós. E nós. E nós também, porque nós também fazemos isso por antepassados, né? Porque o que é um problema de próstata do teu cliente, né? Ele é um problema que surge quando num sistema, uma série de gerações, os homens não respeitaram as mulheres. Então ele expia, a gente usa, né, na constelação esse termo expiação, que é, ele expia, né, expia, ele é através da doença que vem pelo nosso amor cego, porque isso é das crianças, nossa criança, a criança em nós, que depois, ao longo da vida, vai continuar expiando
pelos nossos antepassados, porque a gente, nessa fidelidade, olha só, os animais, porque eles são puro amor, né? A tua cachorrinha, ela é puro amor, então assim, tu tá sofrendo, ela cura, tua mãe tá sofrendo, ela cura, né? É, até interessante isso de glaucoma, né? Tem que olhar, porque tem a ver com uma sensação de perigo, alguma coisa que ela não está podendo ver. E é bem isso, Que ela ela tá com muito medo, porque minha avó é idosa e tá aqui em Capão. Então a minha mãe tá bem atacada, assim, do tipo, ai, minha mãezinha, eu tenho que ir lá ver ela, não sei o quê. Pois bem, o glaucoma voltou. É isso. porque tá difícil, porque tem algo perigoso. E é isso, assim, reaciona. Então, o que que acontece? A gente traz esses padrões dos nossos antepassados, a gente herda isso, de acordo com as nossas experiências na infância, a gente vai atualizar. Atualizar significa, eu vou tomar para mim algumas dessas experiências de acordo com as minhas lealdades a determinados antepassados, né? Porque o conflito existe, ele não é uma invenção, tá? Os conflitos na vida, desculpa, os conflitos, eles são parte da vida, que a gente deveria olhar que nem a gente olha para as enfermidades, são parte do amor do Espírito por nós, e pelas nossas questões, a gente tem esses conflitos para a gente se aperfeiçoar, para a gente crescer, enfim, para encontrar o nosso melhor, né? Nos reintegrarmos. Tá? Então, muitas vezes, então, a somatização dessas emoções bloqueadas, as nossas vivências profundas de medo, de solidão, de rejeição, de exclusão, de autoexclusão, tá? E as fidelidades que nós temos a esses antepassados. Então, em todas as doenças, o trabalho que o Hammer fez foi muito lindo, porque ele se complementa com a constelação, porque esses antepassados, eles não puderam assumir que eles rejeitavam as mulheres, que eles maltratavam as mulheres, que eles tinham um desprezo, porque provavelmente ainda atrás deles, ou eles herdaram uma cultura muito difícil em relação ao feminino, que é bastante provável na nossa história humana, né? Ou houve alguma mulher que realmente foi desprezada dentro do sistema. E aí, as que vieram depois, entraram e levaram essa carga, né? Porque nesse conflito, o que a gente diz? No nosso amor cego, né? A tua cachorrinha diz, eu por ti. Eu por ti, Ana. Eu por ti. Eu pela tua mãe, né? Enfim. O teu cliente diria para os antepassados dele, eu por vocês. Ele dizia para o bisavô. Para o bisavô. Ele olhava para o bisavô. Eu por você. Então, a maior parte das vezes, a gente está repetindo doenças dos nossos antepassados. E através de quem veio? Veio através da nossa mãe. Ela que nos passou essas memórias, que podem ser do pai também, não só da rama materna, podem ser da rama paterna também, né? Então, principalmente são duas ordens, deve ter consteladores no grupo. Então, são duas ordens importantes que são infringidas lá nos ancestrais e que a gente acaba infringindo também quando a gente diz eu por ti, né? Que é o pertencimento, né? A gente transgride a hierarquia. Eles transgrediram o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Geralmente a gente vai encontrar isso. Então, há uma exclusão, muito frequentemente as doenças são geradas por exclusão, e por questões no equilíbrio entre dar e receber, ou seja, alguém tomou demais, alguém não deu o que precisava, alguém não soube ser grato, e enquanto esse desequilíbrio não for visto
e reparado, a doença segue. Então, tu sabe que o teu problema no ovário era uma compensação Das minhas bem índias, antiga, lá das Índias, das queridas. índias. Tá? Então, tu sabe que era isso. E a tua cachorrinha, se podia ser uma criança, tu podia ter um filho, uma criança com doença. E nesse sentido, a gente sabe que a maior parte das doenças em crianças, elas estão relacionadas a eu por ti, papai, eu por ti, mamãe. A maior parte das doenças em crianças tem a ver com essa lealdade, com esse amor cego da criança, dizendo: por amor a ti, eu vou no teu lugar, eu morro no teu lugar. Antes eu morra do que tu, mamãe. Antes eu morra do que tu, papai. Então, são dinâmicas inconscientes que, através da constelação, a gente tem a possibilidade de trazer à luz, né? Mas essas dinâmicas, elas podem ser dois tipos, na verdade. Nós falamos eu por ti, mas também pode ser uma imitação, tá? Quando é eu por ti, é uma compensação. Quando é eu como tu, é uma imitação. Então, eu posso dizer, eu posso me tornar um algoz, eu posso dizer, eu excluo como tu. Então, as minhas ancestrais, uma ancestral minha foi uma constelação há poucos dias que eu fiz, foi incrível, assim, muito forte, de uma insônia de um bebê. Não sei como estão, muito recente, estou esperando que tenha um bom resultado, mas eu já vi muitas vezes essa dinâmica, né? E bebês, frequentemente, crianças são solidárias às outras crianças excluídas do sistema. E eles enxergam todas as crianças excluídas, a gente sabe que eles vêm, e eu sei disso porque muitas pessoas já me disseram, ele me diz, meus irmãozinhos não me deixam dormir. Isso acontece, Eu insônia, tenho uma frequentemente. Então, crise, eu deixa fiz eu só uma terminar para não perder. Tá, já te dou a palavra. Então, só para terminar o raciocínio. Então, o que acontece? Na dinâmica da exclusão, que é muito frequente, porque tem a ver com o ferimento na ordem do pertencimento, então, se alguém, numa geração anterior, uma mulher não foi reconhecida, seus filhos foram retirados dela, ou os filhos não foram vistos como suficientemente honrados e dignos para pertencerem a um sistema, é possível que essa mulher possa lançar uma maldição, tipo, de hoje em diante, nenhum homem mais vai nascer nessa família. De hoje em diante, e o que acontece nas gerações posteriores? A gente vê homens morrendo, bebês, homens, aborto espontâneo de bebês, homens, tá? Então, fica muito significativo porque é um padrão que se repete, né? Ou até nasce e aí tem acidente e morre, ou tem doença precoce na infância, menino morre, só as meninas sobrevivem. Então, um padrão muito claro, assim, que se repete muitas gerações e que mostra uma imitação. É uma imitação. Eu, como tu, não vou sobreviver. Eu, como os outros homens do sistema, não vou sobreviver, tá? Que às vezes se soma com o eu por ti. Então, eu por ti também não vou sobreviver. E isso precisa ser visto. E quando a gente enxerga, rompe esse ciclo de repetição. E rompe, e aí a vida volta. Porque a vida é a plenitude da natureza, né? Então, toda doença, toda distorção, todo conflito, tudo que está realmente não está no fluxo da vida. E esse fluxo da vida, ele volta quando? Só para não perder o tema. Quando que ele volta? Ele volta quando a gente consegue dizer sim para nossa mãe. Na verdade, a gente faz constelações, olha para tudo isso, e é muito lindo trabalhar tudo isso,
Eu chamo de remoção dos obstáculos ao amor, né? Quando a gente remove os obstáculos ao amor nos sistemas, mas o Bert Hellinger, ele dizia, já nos últimos anos da vida dele, bastava trabalhar, tomar pai e tomar mãe. No momento em que a gente pode dizer sim incondicionalmente para nossa mãe e para tudo que nós vivemos, a vida volta. Volta para nós e volta para ela. O mais interessante é que o retorno ele tem mão dupla. Quando o filho toma, quando ele assente incondicionalmente ao que foi essa mãe, até o que foi esse pai, a vida flui totalmente, a vida volta. Então, muitas das dificuldades se resolvem apenas tomando pai e mãe. Terminei. Pode falar agora o que tu ia falar. Desculpa. Não, tu estava falando Tem das mais, mas crianças que trazem aí, que elas veem, os irmãos, enfim. Eu acho que a constelação mais linda que eu já fiz, vai ficar na minha memória, aquela constelação, foi antes do Covid. E era uma defensora pública que trabalhava já com constelações numa cidade vizinha aqui. E ela ficou, tinham 4 ou 5 constelações na noite, era tarde, e ela tava com barrigão, Cris, quase ganhando. E ela falou assim, eu quero constelar, porque não dá, minha filha não dorme, ela tá enlouquecendo, eu não vou conseguir ter esse que tá vindo tranquila se a menina continuar desse jeito. E eu pensava, ai meu Deus, a mulher tá quase ganhando, daqui a pouco constela, dá alguma coisa aqui, mas vamos ver, vamos entregar pro campo. Se der tempo, a gente faz a constelação dela. Foi. Cris do céu. Apareceram outras crianças, mais 2, né? Sempre. E aí, Insônia sempre. Aquela constelada, eu olhava para ela e a mulher chorava, assim, ela só me olhou e falou assim, minha filha tem 2 amigos imaginários que ela brinca todo dia. O fulano e a ciclana, agora eu não vou lembrar os nomes, mas ela falou os nomes das crianças. O fulano e a ciclana são os amiguinhos dela. Eles estão ali, são meus filhos. E eu falei, gente, a criança. Antes de vir o próximo, e aí apareceu também o bebê que estava na barriga, enfim, o peso que aquele bebê carregava. Ele não queria vir, e muito triste. E a menina tentando mostrar aos outros 2 irmãos que foram abortos e não foram reconhecidos. E aí, quando ela tomou aqueles filhos, e ela disse assim, eu sou mãe de 4 filhos. Guria, ela assim, ó... Ficou plena, mais plena do que já estava. Eu falei, meu Deus, coisa linda. E aí, depois, a mãe dela veio nas constelações também. Ai, foi tão lindo, Cris. E é bem isso, a criança, ela não dormia. Ela conversava com os amigos imaginários, que eram os irmãos. Que não são imaginários, são reais. Como um sinal de essas crianças precisam ver para o meu irmãozinho que está vindo também vir, né? E, nossa, ele foi lindo. E essas crianças mostram, né? A insônia traz muito disso, né, Cris? E também nós adultos, né? O quanto a gente vigia até hoje e quer mostrar algo que está ali naquela casa. Eu fiquei encantada com aquilo. Muito lindo. Tem um monte de pergunta aqui, Cris. A gente foi conversando e... E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Vamos encerrar essa, iniciar outra? Será que vai dar? 5 minutos. Eu acho que podemos encerrar essa e a gente inicia outra com as perguntas. Para mim tá bem. Claro, estou à disposição, com alegria. Então tá, gente, a gente vai encerrar essa, tá? Porque foi uma introdução maravilhosa, que uma aula. E a gente inicia a próxima com as perguntas, tá? Vão mandando as perguntas de vocês ali, tá? Beijo, até logo, já vamos sair e entrar. Obrigada! Muito obrigada.